A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Olha só que interessante. Hoje eu estava estudando Daniel capítulo 3. E Daniel capítulo 3, ele é uma continuação do capítulo 2. Em Daniel 2, Nabucodonosor teve o sonho de uma estátua terrível com diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e continuidade ferro em parte barro, né? E a gente sabe que isso representava os reinos desse mundo, sendo que a cabeça de ouro era a Babilônia. Só que Deus havia revelado que o reino da Babilônia passaria e outros reinos inferiores se levantariam depois de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, em uma rebeldia, ele vai lá no capítulo seguinte e constrói uma estátua toda de ouro, querendo declarar que o reino dele não passaria jamais, né? E é interessante que essa estátua ela tem um apontamento para o tempo do fim. Por quê? Assim como Nabucodonosor, ele é uma figura, uma tipologia do anticristo nos últimos dias, que vai querer estabelecer um reino que não passará. Porém, Jesus, na figura dessa pedra, virá e desfará os reinos desse mundo. Só que antes da vinda de Cristo, nós vamos ver justamente o que aconteceu no capítulo 3, a instituição de uma imagem que aponta para aquele que a faz, né? Assim como aqui Nabucodonosor faz uma imagem e exige que adorem, você vai ver que no tempo do fim, em Apocalipse 13, vai ser feita uma imagem da besta e que também vai ser exigido adoração. E aquele que não adorar será lançado na fornalha, ou será morto, será perseguido à espada. Então, olha que interessante, é como se essa imagem ela apontasse para a Grande Babilônia, porque ela era toda de ouro, e ouro representava a Babilônia. No Apocalipse você vai ver uma Grande Babilônia. Essa estátua ela tem um apontamento que aponta para a imagem da besta, mas também para a marca da besta. Porque você vê que ela era 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. E quando você vai para o Apocalipse, você vê a marca da besta, 666, múltiplos de 6 também. Outro detalhe é que essa estátua era exigido adoração à imagem dessa estátua que Nabucodonosor fez, quando tocassem trombetas. E aquele que não adorasse era lançado na fornalha de fogo. No tempo do fim a gente vai ver a mesma coisa. A gente vai ver o surgimento da Grande Babilônia, a marca da besta, uma adoração à imagem da besta e uma grande tribulação, uma perseguição, onde muitos serão presos e muitos condenados à morte por não adorar a imagem, não adorar a besta e nem colocar a marca na mão ou na testa. Mas o que é interessante, irmãos, eu vou lançar aqui algo, uma conexão, porque eu gosto muito de conexões bíblicas, e eu estava aqui estudando, enquanto eu li a Bíblia, eu tô aqui com 3 Bíblias abertas só para mostrar uma conexão. E eu quero pedir para vocês, deixem nos comentários o que vocês entendem sobre isso, tá? Lembrando que esse não é um vídeo de estudo, é apenas uma conexão aqui enquanto eu tô estudando e eu quero compartilhar com os irmãos. Daniel, capítulo 3, fala sobre a imagem de ouro feita por Nabucodonosor, que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Né? Que foi construído na província da Babilônia e que foi consagrada e que exigia adoração, né? Adoração à imagem. Aquele que não adorasse seria lançado na fornalha. Então, essa história vocês já conhecem. Nabucodonosor aqui é um tipo, uma figura, uma sombra que vai apontar para o anticristo nos últimos dias, para a besta. A imagem de ouro é uma imagem da besta e a altura aqui, 66, né? 66, é uma figura que aponta para o número da marca da besta, né? 666. É interessante que se você continuar lendo mais para baixo, você também vai perceber que a imagem ela tem uma conexão com o Deus de Nabucodonosor. Deixa eu até ver se eu tenho aqui, ó. Então vocês percebem que aqui está mostrando que não era apenas adorar a imagem de ouro, mas também não servir aos deuses de Nabucodonosor. Que no tempo do fim isso vai estar apontando para o Deus estranho a quem a besta, ao anticristo, vai estar servindo. Então, junto com a adoração à besta, também vem a adoração a um Deus estranho e a imagem da besta. Então, olha só que interessante, aqueles que não adoram a imagem da besta serão lançados em uma fornalha. Né? Aqui, ó, em uma fornalha de fogo ardente. Ou seja, no tempo do fim você vê que isso está apontando para, aqui ó, Apocalipse 13, então Daniel 3, Apocalipse 13, você vê que isso tudo está apontando para a imagem da besta, né? E para adoração, aqui ó, adoração a essa imagem. E todo aquele que não adorar essa imagem, a Bíblia está dizendo para nós que aquele que não adorar será morto, né? E é interessante que você vê, assim como a imagem de Nabucodonosor aqui,
deixa eu mostrar aqui assim, essa imagem ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Vocês vão perceber que em Apocalipse 13 você vai ter os 666, ou seja, junto com a besta, junto com a sua imagem, você tem também a marca da besta, né? Todas essas coisas andam juntas. Não é por nada que Deus deixa essas duas conexões. Tá? Então eu quis fazer, em primeiro lugar nesse vídeo, essas duas conexões entre Daniel 3 e Apocalipse 13, porque você vê que essa imagem de Daniel, ela tem uma conexão com a imagem da besta que vai surgir no tempo do fim. Assim como aqui em Daniel 3, quem não adorava a imagem era lançado na fornalha, né? Aqui em Apocalipse 13, aquele que não adorar a imagem, a Bíblia também está dizendo para nós que essas pessoas elas serão perseguidas e mortas, porque a imagem ela vai ter poder de perseguir, de mandar matar, para que fossem mortos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Tá? Então uma primeira conexão. Mas a gente pode explorar mais, só para o vídeo ficar um pouquinho mais legal, porque você olha que aquele que não adorar a imagem, assim como aconteceu aqui em Daniel 3, com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não adoraram a imagem, aqueles que não adorarem a imagem, eles receberão o livramento. Aqui foi por meio de um quarto homem na fornalha que tinha aparência como filho dos deuses, né? Essa expressão filho dos deuses, filho do homem, é sempre uma figura que aponta para Cristo aqui em Daniel, mas que no Apocalipse também receberão livramento. Aonde? Aqui, ó, em Apocalipse 20. Apocalipse 20 vai falar sobre aqueles que não adoraram a imagem e que eles foram mortos, as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, porque não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão. Eles reinarão, eles viverão, olha a ressurreição dos mortos aqui, no início do milênio, né, dos 1000 anos. Então ele está dizendo assim, ó, eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Olha a ressurreição acontecendo antes de dar início ao milênio. Quem que está ressuscitando? Ele está falando, aqueles que não adoraram a sua imagem, né? Não adoraram a besta e nem a sua imagem. Assim como os amigos de Daniel, que aqui eles foram lançados numa fornalha que foi acesa 7 vezes mais, uma chama de 49 côvados de altura, você vai perceber que, da mesma forma como eles foram livrados aqui, isso aqui está apontando para a grande tribulação do tempo do fim. Todos os detalhes dessa estátua de Daniel 3 apontam para a última semana de Daniel. As medidas da estátua apontando para a marca da besta, o ouro apontando para a grande Babilônia, a adoração a essa imagem apontando para a adoração à imagem da besta, aqueles que se recusam a adorar essa imagem sendo lançados numa fornalha com o fogo aceso 7 vezes mais, apontando para os últimos 7 anos. E os 49 côvados de altura também estão apontando para as 70 semanas de Daniel. Lembra? 7 vezes 7 apontando para os 49, ou multiplicando isso, 490, você tem a mesma figura aqui apontando para os últimos dias. Só que a promessa é, aquele que não adorar essa imagem, assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego foram libertos pelo quarto homem da fornalha, aqui eles participarão da ressurreição, do arrebatamento, para reinarem com Cristo durante os 1000 anos. Olha só, isso é chamado de a primeira ressurreição, porque eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por 1000 anos. Né? Então, olha quanta revelação tremenda que tem aqui. Mas tem mais um detalhe, eu vou colocar aqui para vocês, que me chamou a atenção enquanto eu estava estudando. Deixa eu só digitar aqui, ó. Então, gente, tem só mais um detalhe que eu quero compartilhar com vocês nesse meu estudo bíblico. Olha uma coisa que me chamou a atenção hoje. A Bíblia diz que a imagem da besta de Apocalipse 13, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu, ela foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, olha que interessante, é dito que a imagem da besta, ela vai receber fôlego, né? Um fôlego de vida. É a mesma expressão que aparece quando a gente lê lá em Gênesis 2. Olha que interessante. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui embaixo, ó, é dito que quando Deus formou o homem, Deus fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante esse detalhe. Você percebe que existe uma conexão? Quando a gente olha para a imagem da besta, ela está recebendo um fôlego, né? Para que essa imagem pudesse falar e também fizesse morrer todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. Então, o que eu vejo aqui? Ó? Existem algumas conexões, porque
Aqui em Gênesis, a Bíblia diz que Deus está fazendo o homem do pó da terra e está lhe dando fôlego de vida. E o homem passa a ser uma alma vivente. No tempo do fim, você vai ver que aqui no final, você também está vendo os pés em parte fero, em parte baro, ou seja, você vê o pó da terra. Você vê que nesse período está sendo instituído uma imagem da besta no tempo do fim, e essa imagem também vai receber fôlego, um fôlego, para que ela pudesse falar e pudesse mandar matar aqueles que não exercerem a adoração do tempo do fim. O que eu vejo aqui, irmãos? Que assim como Gênesis capítulo 1 e 2 vão falar do Éden e da criação de todas as coisas, você vê ali o paraíso de Deus instituído na terra antes da queda, os dois primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2, você vê que no final da Bíblia, os últimos dois capítulos, que é Apocalipse 21 e 22, você vê de novo a instituição do paraíso de Deus, a Nova Jerusalém, o Monte Sião. Você vê o paraíso de Deus sendo instituído novamente. Você vê, assim como você vê em Gênesis 1 e 2 a árvore da vida, em Apocalipse 21 e 22 você de novo vê a árvore da vida, o rio da vida e tudo mais. E assim como aqui em Gênesis 1 e 2 você via Deus caminhando entre os homens, né, entre Adão e Eva, você vê que em Apocalipse 21 e 22, de novo, Deus vai estar habitando entre os homens. Deus tabernaculando entre os homens. Olha que interessante esse paralelo. Parece que tudo que Deus faz, Satanás vai tentar fazer igual. A gente vê isso quando a gente analisa as escrituras e faz as conexões. Por exemplo, você vê Deus, você vê o Cristo e você vê o Espírito de Deus. O que a gente vê agindo no tempo do fim? Você vê exatamente isso também. Da mesma forma como lá no princípio você vê o Pai, o Filho, o Espírito Santo dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha, a nossa imagem e semelhança. Aqui no tempo do fim você vai ver a mesma coisa acontecendo. Você vê Satanás, que é o dragão, a antiga serpente. Você vê a besta. E você vê o espírito do anticristo agindo ali no fim. Né? E vocês vão ver que eles vão tentar fazer uma imagem da besta. Uma imagem. E olha que interessante, eles também vão tentar dar fôlego a essa imagem. E essa imagem vai poder falar. Assim como Adão e Eva aqui no princípio receberam fôlego de vida, passaram a ser alma vivente, falar e tudo mais. Algo que não é dado aos animais. Você vai ver que a imagem da besta do tempo do fim, aqui em Gênesis foi feito o homem do pó da terra, que era a imagem e semelhança de Deus, do seu Criador. Aqui em Apocalipse você vai ter a imagem da besta, né, que receberá o fôlego da besta, e ela vai receber algo capaz de poder falar e mandar matar. Irmãos, eu vou deixar aqui essa meditação para vocês, eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu quis compartilhar com vocês um pouco de todas essas conexões que a minha cabeça vai fazendo, vai surgindo enquanto eu estou lendo e estudando a Bíblia. Né? Quero compartilhar com vocês um pouquinho de como é a minha rotina de estudo, quando eu estou montando os estudos para compartilhar com vocês. E eu queria deixar para vocês esse pensamento. O que vocês acham? O que será essa imagem da besta? Né? No pensamento de vocês. Escreve aqui embaixo nos comentários. Tá? O que é a imagem da besta? No pensamento de vocês, irmãos. Gente, eu quis compartilhar com vocês um pouco de como é a minha rotina de estudo, né, e de coisas que vão surgindo. Esse é um vídeo sem edição, mas eu quero compartilhar com vocês como eu gosto de fazer referências, estudar a Bíblia, fazer essas conexões. E eu pretendo compartilhar aqui mais alguns vídeos nesse sentido toda semana, para vocês também poderem estudar a Bíblia, aprender a conectar as passagens bíblicas. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir algo para vocês. Agora, no ano que vem, no primeiro semestre de 2025, nós estamos com um projeto de fazer uma viagem missionária para a África. Tá? Quem quiser, eu vou tentar deixar aqui embaixo um grupo chamado de Projeto. E o nosso objetivo ali é de poder não só levar a palavra, mas de montar uma estrutura com grupos de pessoas que moram em lugares muito pobres da África, né? De evangelizar, de pregar a palavra. E eu queria pedir a ajuda de vocês. Se você sentir no coração, movido pelo Espírito Santo, e não for te fazer falta,
não for fazer falta para você, eu gostaria de convidar você a participar desse nosso grupo de ofertas para esse projeto, um projeto de evangelismo na África, tá bom? A princípio, nesse primeiro projeto, eu vou estar viajando para lá e a gente precisa juntar uma soma de 10 até 14, 15 mil ali entre passagens, e tudo que a gente conseguir arrecadar a mais deste valor, nós vamos investir ali, tá? Esse projeto tá bem bacana e a gente tá fazendo muitas coisas ali, né? Já foi iniciado por muitos irmãos esse projeto. Inclusive, eu recebi alguns vídeos agora de um poço que está sendo aberto, né? Eles acharam água, então eles estão abrindo um poço para que possam ter água para irrigação, para fazer plantações, para poder gerar alimento para essas pessoas, e assim a gente vai montar um local missionário para pregar a palavra, né? Vocês fornecendo água, ensinando a plantar, dando alimento, condições para matar a fome, com certeza é muito mais fácil de você depois poder entrar com a palavra de Deus e saciar também a fome, né, espiritual. Então, gente, eu quero convidar vocês para participar desse projeto. Se você sentir no coração e se não for lhe fazer falta, eu quero convidar você para participar desse nosso projeto missionário na África do Sul, tá bom? Um abração e até os próximos vídeos.